gerações, não é um mito, não é uma invenção, mas é um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, que nos criou, que nos amou e veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo e morreu por nós na cruz, Pai. Nós te amamos, nós não queremos nem um minuto sequer andar sem a Tua presença, sem a Tua assistência, Pai. Queremos ser, ó Deus, guiados por Ti. Queremos estar sempre ao Teu lado, Pai. Receba os nossos louvores e abençoe-nos uma vez mais, pois estamos aqui na Tua casa para nos alimentar da Tua palavra e ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo pedimos a unção sobre cada um de nós aqui. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. É sempre um prazer nós estar na casa de Deus. Como disse Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero ler com vocês, primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 24. E nós vamos trazer esse tema. Eu preguei domingo passado ali em Sarandi e eu desejei falar hoje à noite aqui. Creio que uma vez mais seremos abençoados por Deus. A palavra de Deus, ela nunca envelhece. 1 Coríntios 9, versículo 24. Diz assim o apóstolo São Paulo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Vamos, uma palavra mais de oração. Querido Deus, nos entregamos junto com essa igreja, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor tome o controle das minhas faculdades mentais, que o Senhor unja cada palavra, como também o controle de cada coração, para que possamos, ó Deus, sair alimentado e fortalecido para vencer essa batalha, Pai. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Esse tema, eu dei um título para ele: O Vencedor. E como vencer. Todos, por natureza, desejam vencer. Até as crianças, quando tem uma pequena disputa, eles não querem perder. Então, naturalmente, nós não fomos feitos para perder, mas para vencer. Quando me veio essa inspiração, na realidade eu estava pregando ali em Formosa, na Santina, no Lourenço, e no meio da pregação, um outro tema que eu estava falando veio essa inspiração. E eu desejei falar sobre ela, então anotei algumas coisas, depois fui em busca das Escrituras. E a primeira vez que preguei foi ali em Sarandi, eu sempre confundo, Erechim,
e Barão de Cotegipe. E quando nós analisamos sobre vencer, que é algo que é muito conhecido de todos nós sempre podemos tomar como um paralelo, sempre tomamos, né? O próprio apóstolo Paulo toma, o irmão Brana sempre foi um tipologista. Nós sempre tomamos as coisas naturais, então elas se aplicam espiritualmente. Quando eu pensava nisso, eu me veio três grupos de pessoas. Natural. No lar natural, nós podemos ver esses três grupos de pessoas, classificando no primeiro grupo como aquelas pessoas que não se importam com nada. Não se importam em terem trabalho, não se importam em terem casa própria, não se importam em fazer nada. Simplesmente vive como dá. Vive como hoje, pendurado aqui, pendurado ali, no outro, mas não tem uma perspectiva em nada. E nós conhecemos pessoas assim. Já tem aquele outro grupo, que eu diria o segundo grupo, você vai lembrando em sua mente, você vai ver que realmente é assim. E até tem, vamos dizer assim, até pensa, até preocupa em ter um trabalho, preocupa talvez em estudar, preocupa, quem sabe, em ter uma casa, mas daquela forma meio assim. Pega aquele trabalho, aí a família pensa, que bom, arrumar um trabalho para sair da miséria. Mas na primeira adversidade que vem, ele chuta tudo e vai embora, não está nem aí. Pega outro, na primeira coisa que ele não gostou, ele está indo embora. É alguém que não tem futuro, não tem muito futuro. Né? E assim, temos o terceiro grupo, que é aquela pessoa que já desde novo começa a preocupar, lutar, batalhar pela vida, procurando estudar, procurando ter uma profissão, já procurando ter a casa própria, aí ele batalha, luta, pega um emprego, um trabalho ali, enfrenta obstáculo, enfrenta problema, às vezes dá vontade de jogar tudo, né? Mas ele pensa, mas como vai ficar minha vida? E eu sempre tinha um ditado, né? Que a gente dizia que há momentos que tem que engolir não só o sapo, né? Mas o sapo com a lagoa. Ele tem que engolir. É difícil, mas você tem que engolir, porque você pensa, atrás de mim tem a família, eu tenho a luz para pagar, eu tenho água, eu tenho as coisas, e quer dizer, então eu tenho que levantar a cabeça e ir em frente, né? Não posso simplesmente largar. Não é assim? Isso nós vemos muito bem também para quem estudou, né? Quando começa um curso, às vezes tem 40 ali naquela sala. Daí já no primeiro, segundo dia, tá ali a irmã, tá lá, né? Mais ou menos assim, não é, irmã? No primeiro, segundo dia, não vou desistir, não quero. Acho que não é isso que eu quero. Uma semana, começa a desistir, desiste. Não quero fazer administração, acho que não era isso. Eu fazer ciências contábeis. Não, acho que não é ciências contábeis. Acho que é direito. Quer dizer, não tem uma definição, não tem uma garra. E vai desistindo, e quando se forma, às vezes, se forma 10, 15 pessoas. Mas, como eu disse, esse do primeiro grupo é aqueles que realmente agarram firme, porque ele tem um objetivo. E do segundo grupo, como eu estou dizendo, é aquele meio termo, né? Porque o primeiro grupo nem vai chegar lá. Isso naturalmente. Né? E às vezes você vê a pessoa lá com seus 40 anos, bem estabelecido, aí a pessoa desejaria estar naquele lugar lá, né? Mas não fez, não passou por aquelas etapas que aquele fez para chegar lá. Não lutou, não se importou. E assim nós vamos aplicar isso no lado espiritual. Porque no lado natural isso vai ter valia, vamos dizer assim, vai ter proveito enquanto nós viver aqui.
E às vezes quando se deixa alguma coisa, muitas vezes deixa para os filhos brigar. Então é bom, temos que batalhar, porque o irmão Branham nos ensina que nós temos que viver como se Jesus já viesse a caminho e trabalhar como se ele viesse daqui 100 anos. Então não é porque somos cristãos que vamos relaxar. E quem é fiel, vamos dizer assim, no mínimo, ele é fiel no máximo. Vocês já tiveram, por certo, essa experiência. Se você pega, por exemplo, alguém que foi um bom católico e ele se converter, ele vai ser um bom cristão. Porque ele é fiel. Ele é esforçado, ele tem um foco, um objetivo. Isso no lado natural. Mas quando a gente aplica para o espiritual, vocês veem que não foge muito. E como eu disse, o vencedor, mas como vencer? Como vencer? E aí quando nós analisamos, né, nós vemos a vida desses homens que nos inspira. Paulo, Elias, Pedro, Tiago, João, William Branham, e aí vai. A gente a gente é tentado a pensar que eles eram super-homens, dotados, homens intocáveis, homens que realmente tinham uma estrutura estupenda. Mas nós sabemos que não é assim. Porque a gente faz uma ligação da escritura que eu li com a escritura de Elias, que Tiago fala, né? Que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não é quase as mesmas, as mesmas. Por isso que mesmo esses grandes homens, você analisa a vida deles, você vê, claro, uma vida de sucesso, mas também nós vemos o ponto humano deles. Não eram super-homens, não. Mas eles entraram, como disse Paulo, nessa batalha com a cabeça para frente, sabendo, eu vim aqui é para vencer. Não existe nenhum melhor, como também nem pior. Estamos no mesmo patamar. A diferença é claro que uns não quiseram saber nada do Evangelho, primeiro grupo. Outros, sabe o que é bom? O Evangelho é bom ser crente na igreja, Deus abençoa. Podemos ver claramente nos 70 discípulos, né? E aquela multidão que seguia Jesus. Está muito bom, mas na hora que veio a adversidade, sabe uma coisa? Esse Evangelho de Jesus não está com nada. Vira as costas e vai embora. Podemos ver aqueles homens no segundo grupo, né? Porque o primeiro grupo nem se fala. Porque o primeiro grupo é aqueles que dizem assim, não, essa coisa de Deus não existe. Não, depois que morrer acabou. Não, o inferno é aqui mesmo. Deus não existe, isso é coisa da evolução. Esse é o primeiro grupo, o incrédulo descarado. Vocês estão vendo? E aí, como diz, o segundo é aquele, vamos dizer assim, os 70 discípulos, a multidão que seguia Jesus. O segundo grupo podemos tipificar também em Judas. O segundo grupo também podemos tipificar em Sansão. Que vieram. O primeiro nunca veio. O segundo veio até uma altura. O segundo do grupo veio até uma altura e descambou e nunca voltou mais. Mas também temos aqueles que vieram e foram embora e de uma certa altura voltaram. Tem também, mas voltaram arrebentados. Por isso que eu falei de Sansão. Voltaram cheios de marcas, como Noemi. Vocês lembram de Noemi? Veio aquela fome em Israel. Veio um momento de dificuldade, a lavoura não produziu. Mas eles deviam de lembrar que eles estavam na terra deles, no lugar em que Deus chamou para estar, que é o melhor lugar. Vamos dizer assim, com chuva ou sem chuva, o melhor lugar é ali. Como também nós estamos na nossa terra, que é a palavra de Deus,
Com bênção ou sem bênção, nosso melhor lugar é aqui. O lugar de refúgio. E como eu sempre digo, que a tempestade não dura para sempre. E às vezes no momento da tempestade não é hora de colocar a telha que voou. É hora de se proteger. Mas a tempestade vai passar e o sol vai brilhar e aí você vai lá e conserta a telha. Aí você veja que Noemi, ela com seu esposo e seus 2 filhos, quando veio a dificuldade, vamos peregrinar na terra de Moabe, lá tem fartura. E aí, saiu do lugar que não deveria ter saído. Aí depois que perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, aí vou voltar para minha terra com uma nora só. Não me chame Noemi, mas Mara, né? Porque Deus me fez a Mara. Então isso são personagens que nós podemos aplicar e mostrar que há um caminho a percorrer e há uma vitória a ser alcançada. Por isso que Tiago felizmente escreveu isso, mostrando para nós que nós não somos piores e eles não eram melhor, mas somos iguais. Estamos diante do mesmo patamar. Não somos melhores, como eu disse, mas também nem piores. E eles venceram porque dependeu do posicionamento dele. Aquele aluno tirou nota 8, 9, por quê? Tem um QI melhor? Às vezes tem, mas ele se dedicou. Agora, na questão espiritual, nosso QI, quer dizer, o grau de inteligência, é quem? O Senhor Jesus Cristo. Aí aqui literalmente se equipara. E aí nós vamos vendo isso, como isso realmente se aplica e nos incentiva a fazer o que Jesus disse: botar a mão no arado e não olhar para trás. Porque ele diz: quem bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Quando nós descorremos a vida desses homens, principalmente Paulo, eu gosto de pegar 1 ou 2 personagens no máximo para mim não me estender. Mesmo assim eu tenho que ficar cuidando do relógio. Mas quando você pega a vida desse Paulo, desse personagem, ele deixou explicitamente mostrado dentro das Escrituras que ele não era melhor do que nós. Que ele estava no mesmo pé de igualdade. A Bíblia mostra. Um homem, um moço zeloso, realmente pelos ensinamentos farisaicos. Como a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E ele pegou aquele ensinamento com garra. E como ele mesmo disse, que ele excedia a muitos da sua idade. Você vê ele dizendo que ele foi mais além em todas as circunstâncias, preso mesmo no Evangelho. Como diz ele nas prisões muitas vezes. Aí você vê ele sendo que um perseguidor da igreja de Deus. Porque não é pela capacidade, mas é pela graça de Deus, pela revelação. Mas mais cedo, mais tarde, todas as pessoas irão se deparar com o Evangelho. De alguma forma, pela consciência, por alguém que falou. E assim, quando Paulo, nós sabemos, ele, com aquela religião, ele perseguia a igreja de Deus, ele assolava. Ele consentiu na morte de Estevão. Mas quando ele, nós sabemos, indo no caminho de Damasco com carta para prender os cristãos, Cristo aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos dizer, dar soco em ponta de faca, no nosso linguajar mais claro.
ele prontamente se deu conta que ele estava indo contrário ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele deu meia volta e foi e começou a procurar compreender, entender as coisas de Deus. Você acha que foi fácil? Para alguém que tinha aquela doutrina farisaica como máximo, de repente, ele encontra com Jesus Cristo e diz: você está me perseguindo, Paulo. Por isso ele se retira e ficou 3 anos recluso, estudando as Escrituras. Passados esses 3 anos, ele volta e confere então agora o ensinamento dele com o dos apóstolos, era o mesmo. Os apóstolos tinham tido o privilégio de receber o ensinamento, boa parte, vamos dizer assim, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele não teve esse privilégio. Então ele pega, vamos dizer assim, o Velho Testamento, que é o que eles tinham, e foi para o deserto, e ali ele estudou, ali ele orou, ali ele buscou então compreender qual era a real vontade de Deus. E ele volta, a Bíblia diz, depois de 3 anos, e o evangelho que ele estava ensinando era o mesmo. Por isso que ele diz: não aprendi de homem nenhum. Mas a vida cristã, assim como a vida natural, ele tem uma subida, né? Ou uma descida. Mas vamos dizer, de uma subida, ele vai crescendo. Você veja que ele não chegou já do dia para a noite ser o que ele foi. Mas ele batalhou, ele lutou, ele esforçou, ele chorou. Como ele mesmo diz, há uma lei dentro de mim que luta contra a verdade. Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero sempre está diante de mim. E ele usa todo praticamente o capítulo 7 só se clamando, só se queixando, a ponto de dizer: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer nunca consigo, mas o mal que eu não quero está ali. Mas Deus estava olhando, dizendo: Paulo, eu vou te ajudar. Paulo, é isso mesmo, vai batalhando que eu vou te ajudando. Por isso ele foi feliz em escrever isso aos Coríntios. Cadê? Onde está aqui? Olha, ele começa primeiro falando para o povo. Ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Até aqui ele está falando para o povo. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Agora ele vai falar para quem? Para ele mesmo. Testemunho dele. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta. Eu sei para que eu estou correndo. Eu encontrei Jesus no caminho de Damasco. Eu fiquei 3 anos estudando a palavra de Deus. Eu sei porque eu estou correndo. E eu combato não como combatendo o ar, mas antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado. Se nós colocar esses ensinamentos bíblicos, aplicar para nós vamos poder chegar onde eles chegaram. O irmão Branham, na mensagem, uma das mensagens ele fala, porque ele fala em outras também, na mensagem Influência, ele diz, vocês leram, talvez alguém lembre, ele diz assim: há homens que têm o povo ao seu redor, que se sentem seguros e pensam que pode fazer qualquer coisa, e o povo deixa passar. Mas Deus vê, ele diz. Porque tem um dom,
porque tem isso, porque tem aquilo, acha que pode. Não. Paulo não tinha essa consciência. E o irmão Branham diz que sempre o verdadeiro pastor, ele se espelha em Paulo. E o irmão Branham mesmo se espelhou em Paulo. Paulo sabia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, o ministério e a vida. Porque ele disse, se prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Porque foi-me imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar. Eles não têm que me gloriar, bater no peito. Não, foi imposta, é o chamado. E se Deus te chamou para estar ali, o melhor lugar é ali. Aqui em Filipenses capítulo 3, ele fala assim, não julgo que tenha alcançado ou que seja perfeito. Mas uma coisa faço, esqueço o que para trás fica e sigo para frente. Quer dizer, não estou dizendo que alcancei, mas uma coisa estou fazendo, eu deixo que para trás fica e vou indo para frente. Não é porventura assim a vida cristã? Aí você vê Paulo momentos animado, e você porventura não vê Paulo momentos depressivo? Vê. Lembra que ele disse assim, ó, tenho desejo de partir e estar com o Senhor, porque isso seria para mim muito melhor. Mas se o viver na carne me der fruto, quer dizer, eu posso ajudar alguém, em outras palavras, eu fico em aperto, não sei o que devo escolher. Eles eram como eu e você. Mas uma coisa eles fizeram, eles colocaram a mão no arado e não olharam para trás. Eles não colocaram a fé deles no balcão de negócio. Eles agarraram aquilo entre a vida e a morte. E foram lutando, e foram vencendo, e foram vencendo. Aí, como eu disse, Romanos 7, você vê ele se clamando. E muitas aqui Romanos 7 é confortador para quem gosta de uma vida de qualquer forma. Está vendo? Paulo mesmo diz que o que ele quer fazer ele não faz, e o que ele não queria ele faz. Jesus também disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Paulo deu um passo à frente, né, como nós sempre ouvimos em Romanos 8. E disse, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, quer dizer, sobre a influência da carne, mas segundo o Espírito. Ele conseguiu avançar, ele chegou num patamar que agora ele já estava, vamos dizer assim, escondido em Cristo, e ele começou a perceber que ele começou a vencer as paixões da carne. Mas não tinha luta? Sim, tinha. Não tinha fraqueza? Tinha. Como ele mesmo disse, que ele tinha, como ele diz ali, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. E 3 vezes eu orei para Deus, tira isso de mim, Senhor. E Deus disse, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ninguém sabe o que é esse espinho da carne, mas pode-se imaginar a consciência pesada por causa de Estevão, pode-se imaginar os seus olhos que nunca mais ficou 100% sarados, não sabemos. Mas a verdade é que Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Vai levando assim, vai administrando assim. Se eu te deixo você com esse problema, Paulo, você fica mais pertinho de mim, você fica mais dependente de mim, vamos em frente. E que bom é você ter alguém para te auxiliar na caminhada. Alguém que realmente tenha uma postura para te ensinar. Alguém que realmente possa
não só dá exemplo, não só falando, né, mas dando exemplos, orientando. Seu filho na fé, Timóteo, né? Timóteo, cuida de ti e da doutrina, que você fazendo isso salvará tanto a ti como os que te ouvem. Em outras palavras, Timóteo, eu cuidei de mim e da doutrina. Eu subjuguei o meu corpo, Timóteo, para que eu pregando a outros não venha a ser reprovado. Não eram super-homens, não eram super-mulheres, mas eles realmente tinham como absoluto agradar a Deus, chegar à perfeição. Quando você vê Elias, grande profeta Elias, que Deus se agradou tanto que enviou sobre Eliseu a mesma qualidade de espírito, enviou sobre João Batista, enviou sobre William Branham. Aí você vê ele, vamos dizer assim, no auge do seu ministério, profetizando, não haverá chuva segundo as minhas palavras por 3 anos e meio. Eu penso, irmãos, como homem ele pode até ter preocupado, mas se o povo vai padecer, eu também vou, né? Como homem, por um lapso, quer dizer, por um períodozinho. Mas ele sabia que Deus era responsável por ele. Se achasse alguém ali e dissesse, Elias, você profetizou que não vai chover por 3 anos, você vai padecer junto? Ele diria, não, meu chefe não me deixa faltar nada. Como o próprio apóstolo São Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu depósito até o final. Começa, vamos dizer assim, a crise chegar ali, Deus chega e diz para ele, Elias, desce para o ribeiro de Querite. Tem uma fonte boa de água, lá você vai ter água para beber à vontade. E eu ordenarei os corvos para que te mantenham com pão e carne. Um homem dirigido, um homem guiado, um homem que podia confiar em Deus, está acabando a água está secando. Eu penso que ele esperou, quero ver agora qual vai ser a providência próxima de Deus. Será que ele vai mandar os corvos trazer água também? Mas Deus disse, vai Elias, que eu tenho ordenado uma viúva para que te sustente. Uma viúva? Não é o fazendeiro, não, é uma viúva mesmo. Porque é eu que vou te sustentar. E aí nós sabemos o desfecho da história. Findo esses 3 anos e meio, ali ainda estava Elias, né? Com a mesma fé, com a mesma postura. Não estava raquítico, mas estava bem alimentado por Deus. Fim dos 3 anos e meio, quem sabe ele pensou, agora vai ser a hora desse povo realmente de nós ver a vitória de Deus. Claro que foi a vitória de Deus. Mas não, vamos dizer assim, a aceitação do reinado de Acabe e Jezabel. Aí você vê ele naquele ímpeto, né, como um homem ungido que era, mas voltando a falar, mas um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Vamos fazer o seguinte, até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Se Deus é Deus, siga Deus. Agora, se Baal é Deus, então siga Baal. Um homem posicionado pela palavra de Deus, um homem que realmente representava os céus naquele momento. E hoje o que nós dizemos? Até quando vai cochear em 2 pensamentos? Se a mensagem é a mensagem, se Deus é Deus, então siga Deus, seja um cristão de uma vez. Agora, se você quer o mundo, então segue o mundo. Não fica nesse meio termo. Porque não vai adiantar. Vamos fazer o seguinte, faz dois altares,
Eu sou sozinho e vocês são 450 profetas de Baal. Vamos tirar a dúvida, ver quem é Deus, quem é o verdadeiro, quem responde. Aquele que responder com fogo é Deus. Faça o altar, coloque a lenha, coloque o cordeiro, mas não meta fogo. Pode começar vocês primeiro, porque vocês são mais. E eles, vocês sabem, passou de meio-dia, e eles clamavam, eles se lancetavam, quer dizer, se flagelavam, né, para ver se Baal ficava com pena. Até profetizavam. Profetizar é fácil, né, porque existe espírito de mentira, né? O que será que profetizava? Daqui 15 minutos vai vir fogo, e a festa era grande. Passou 15 minutos, nada de fogo. Agora vem, nada de fogo. Elias esperou até o meio-dia. Agora venham aqui. Se acheguem aqui. Traga água. Molhe o altar. Molhe o sacrifício. Molhe a lenha. Faça um valo ao redor aqui do sacrifício e encha de água. Não vou deixar nenhuma dúvida que foi Deus quem respondeu. Que não foi truque. Que não foi fogo escondido que eu deixei. Que não foi o calor do sol que fez pegar fogo, não. Que foi o acaso, não. Mas será Deus. Que com a pequena oração, o Senhor responde que eu sou teu, que tu és Deus e eu sou teu profeta. E o fogo pegou. Mas aí, depois de todo esse feito, quem sabe ele pensou agora, eu acho que Acabe vai dar um jeito naquela Jezabel lá, que introduziu todo esse paganismo para dentro de Israel. Acho que agora nós vamos ter um pouco de sossego. Que nada. Veio a notícia, amanhã por essas horas, tu serás como um dos meus profetas, que eu vou te matar. Aí você vê Elias fugindo. Deixou o seu moço, fica aqui, eu vou embora, fugindo. Fugindo sozinho, depressivo, aborrecido, desanimado. Depois de tudo que Deus mostrou, e eu ainda tenho que fugir dessa mulher, senão ela me mata. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Só tenho sido extremo zeloso, mas olha o testemunho dele, extremo zeloso pelo Deus dos exércitos, mas mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho, ainda querem tirar minha vida. Não, Elias, tu não estás sozinho, não. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram, que não beijaram a Baal, eu conheço o endereço de cada um. Quando você pensar que você é pequenino, que você é fraquinho, que você é isso, saiba que Deus conhece o teu endereço. E Ele testifica, eu tenho ainda em Sarandi um grupinho que não tem se dobrado. Ainda que o pecado está escancarado de uma forma tremenda, mas eu tenho homens, eu tenho mulheres, que eles cuidam o que olha, eles cuidam o que vê, eles cuidam o que fala, eles estão lutando, eles estão gemendo, você não está sozinho. Esses dias eu estava, não sei se no posto de combustível, não lembro onde que eu estava, e ali estava ligado uma televisão. E eu ali, enquanto pagava a conta, olhando, meu Deus do céu, quanta porcaria passando ali. Desculpa dizer, cenas de sexo ali para todo mundo ver, para criança de 0 a 100 anos. Ver, eu fico pensando, meu Deus, nós estamos em outro mundo. Aí Deus pode dizer, sim, eu ainda tenho homens, eu ainda tenho mulheres que estão lutando, que estão gemendo, que estão buscando me agradar, embora tenham fraquezas, tenham falhas.
Tu não está sozinho não, Elias. Eu tenho Micaías ainda por aí, que após a tua ida embora, ele vai profetizar contra Acabe, Elias. Você não sabe. Eu tenho um Eliseu por aí que está lavrando com 12 juntas de bois, que você vai passar lá e vai ungir ele. Você não está sozinho. Deus respalda, Deus é Deus, e Ele é Deus de homens e mulheres, que são sujeitos às mesmas paixões, mas debaixo dessa unção divina, nós vamos em frente. Por isso que Davi disse, por isso que Davi conhecia, vamos dizer assim, o potencial desse Deus, a estrutura dele. E eu vejo Davi dizendo, com o meu Deus, eu salto uma muralha. Com o meu Deus, eu passo no meio do esquadrão, quer dizer, eu não temo. Eu sei que eu estou amparado. Ora, diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, disse ele, os nossos inimigos teriam engolido vivo. Ele sabia que o sucesso era o quê? Deus. O sucesso da vitória dele era Deus. Mas aí você vê Elias ali, depressivo, desanimado. Mas é uma coisa, eu gosto de dizer isso, sabe muito mais. Que o cristão, quando está assim, ele não vai para procurar uma corda. Ele não vai procurar uma garrafa de cachaça. Ele vai aos pés de Jesus Cristo e diz, Senhor Jesus, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou doente, mas Tu és o meu curador. Tu és o meu socorro. Eu estou fraco, mas Tu és a minha força. Ele não vai para uma garrafa de cachaça, ele não vai para antros de perdição, ele não vai buscar uma corda, mas ele vai buscar o consolo na palavra de Deus, que nunca falha. Ele correu, ele escapou de Jezabel, deixou de lado o seu moço. Chegou num pé de zimbro e disse, Senhor, não sou melhor que meus pais, não quero mais viver, tira minha vida, Senhor, o Senhor sempre me ouviu, agora eu peço isso, e deitou, esperando, né, a resposta da sua oração. É isso, vou deitar aqui, o Senhor sabe o que faz. Posso imaginar Deus chamando os seus melhores cozinheiros e dizer, olha lá na terra, o meu servo está cansado. O meu servo está esgotado, ele não tem mais força, mas ele ainda não concluiu a missão dele, ele quer vir para casa, mas ele não posso, eu ainda preciso dele lá. Miguel, faz uma comida aí, coloca todos os tipos de nutrientes, de vitamina e leva para ele lá. Sim, senhor. Recebeu a visita do anjo, cutucou ele, disse, Elias, levanta e come. E ele comeu e voltou a dormir, porque estava desanimado, porque estava cansado. Mas depois o anjo veio de novo, trouxe mais um reforço, né? Disse, Elias, levanta e come, porque é grande a tua jornada, rapaz. Não é hora de você ir embora ainda, não. Eu preciso ainda de você. Conclua o teu trabalho, cumpra o teu ministério, quando chegar a hora eu te levo para casa. E a Bíblia diz, né? Não é novidade para nós. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Foi lá, ungiu Eliseu, fez o que precisava fazer e depois foi embora. Você vê como a Bíblia, ela foi deixada para nos incentivar e nos ajudar, claro. Aí você pega Tiago capítulo 5, que é o que eu estou citando. Quando Tiago, ungido pelo Espírito Santo, veio nos dar orientação o que fazer quando alguém está doente. Aí ele diz, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente.
E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por um justo? Ah, por um justo. Sim, por um justo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu a Deus que não chovesse. Quer dizer, ele mostrou que nós somos como Elias, que é o mesmo Deus. Então, é dessa forma que nós vamos vencendo como eles venceram. Como vencer? Eu tenho desejado falar isso bem claro. Como vencer? Através de Jesus Cristo. Como vencer? É buscando o discernimento. Para discernir o quê? Para discernir quando nós estamos agindo da forma que não é para agir. Para discernir quando estamos agindo pelo arrazoamento. Para discernir quando estamos dando lugar para o diabo. Para discernir quando o diabo está se aproveitando da situação e querendo fazer bagunça. Quantas vezes nós estamos em dificuldade? Eu lembro quando o pai estava bem doente ali, era naquela hora que a gente tinha que se cuidar, porque nós via que o diabo estava ali para tentar trazer problema. Usa um, usa o outro, e a gente tem que ficar resguardado e buscando em Deus o que fazer. Que tinha um caso ali que, se fosse por questão de votação, não dava nem saída para os outros. Mas o que nós ia fazer? Orar, e Deus entrou em cena. Você percebe? Você não é bobo. Você mede também a altura do nível espiritual de A, B e C. E você vê que o diabo quer fazer dali trazer problema, trazer descontentamento. É teu discernimento. É teu discernimento, repito, quando o diabo está se aproveitando da situação para inflamar, para jogar gasolina no fogo, usando a razão, seja lá o que for, para dizer para ele: Satanás, saia em nome de Jesus. Saia da onde? Saia de mim, ué. Pare de me incomodar. Está incomodando, trazendo nervosismo, atrapalhando. A gente não é bobo. Mas manda ele sair. Não é só orar pelo outro. Se precisar fazer assim, faz assim. Eu ordeno que esse pensamento saia. Senhor, me ajude, me dê mansidão. Senhor, me dê entendimento. Senhor, me faça amar. Senhor, me faça compreender. Senhor, me faça ser mais flexível. Senhor, me ajude a não dar lugar. Como vencer? Através de Jesus Cristo, através do discernimento, saber aonde buscar ajuda. Aí a gente vê esses homens, né? Que eram como nós. E aí poderia citar, né? Quantos, mas não precisa? 2 testemunhas. Conclui-se o assunto. Porque todos eles foram bons, né? Você pega um Pedro, você pega um João, e aí você vai pegando, é tudo homem que realmente pegaram no arado e não olharam para trás. Eu me detive falando desses aqui. Mas e se pegar aqueles que levaram de qualquer jeito? Eu quero concluir com isso aqui. Quando vem na mente Judas, a coisa que vem, traição, o traidor, né, que foi e se enforcou. Mas você para um pouco e pensa, um Judas, vamos dizer assim, para trás, um Judas antes da traição, melhor dizendo. Ele foi chamado por Jesus como os 12. Ele esteve no ministério de Jesus 3 anos e meio. Ele foi um ministro. Sim, foi um ministro.
Ele foi um homem que fez dupla com alguém ali quando Jesus disse: vão, cura os enfermos, liberte os oprimidos. De graça recebei, de graça dai. Estavam em 12. Foi feito 6 duplas e ali estava Judas. Lembra? Estou falando do terceiro grupo. Que saiu. Te repreendo que sai em nome de Jesus Cristo, o diabo ia embora. Orava por alguém, era curado. E voltaram rejubilando. Senhor, os demônios nos obedecem, os enfermos são curados. Não se alegrei por isso, mas deveis se alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aí, o nome de Judas estava no livro da vida? Estava. Não no livro da vida do Cordeiro, mas no livro da vida estava. Mas foi riscado. Quando foi que ele deu lugar para esse espírito? Eu não sei. Mas em um determinado ponto ele deu lugar para o espírito da discórdia, do descontentamento. Deu. Quando Jesus chamou ele, sabia que ele seria um justo? Sabia. Sabia, claro que sabia. Mas e também Jesus sabia, vai ser tal momento que ele vai dar lugar. Quando será que foi? Eu não sei. Mas eu posso ter a minha suposição. Você também pode ter a tua. E como eu disse um dia ali, eu estava de férias na região do pastor Mateus. Se há algo que eu sempre tenho pedido a Deus, e todos nós devemos pedir, é isso: Senhor, livra-me de ter um espírito errado. Livra-me de ser influenciado por um espírito errado, seja de descontentamento, seja de rebelião, seja disso, daquilo. É tudo demônio. É tudo porcaria. Eu penso, né, minha suposição, quem sabe quando eu chegar lá eu posso perguntar para Deus, Ele pode me responder quando foi. Quando eles, vamos dizer assim, o ministério de Jesus estava no auge, né? Mais de 5.000 pessoas seguindo a Jesus. Comendo do pão multiplicado. Não despeça a multidão assim. Dê de comer para eles, mas Senhor, como vamos dar de comer? Para 5.000 pessoas? Não tem como. O que vocês têm aí? Tem dois pães e... Como que era? 5 pães e 2 peixes. Temos isso aqui, 5 pães e 2 peixes. O que vai dar isso? Para 2 pessoas, quem sabe? Não, isso basta. Basta, traga aqui. Jesus pegou o peixe e partiu, alcançou. Pegou o pão, partiu, alcançou. E eles só foram servindo. Que o ministério de Jesus estava muito bom. Coisa boa, né? Mas, de repente, aquela multidão seguiu Jesus por causa do pão multiplicado, queriam fazer dele um rei terreno, não entenderam o ministério de Jesus. Jesus trouxe aquele discurso que vocês sabem: quem não come da minha carne não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E eles disseram: duro esse discurso, quem pode suportar? Quer dizer, estava bom até agora, mas esse Jesus agora não está com nada mais. Viraram as costas e foram embora. 70 discípulos foram embora. Os discípulos ficaram ali meio perdidos, né? Não entendi nada desse discurso de Jesus, espantou com a multidão. Jesus vira para trás e diz: vocês não querem ir embora também? Quer ir embora, vai. A peneira pegou. Eu não sei, pode ser que nessa hora Judas deixou um espírito de descontentamento entrar. Está vendo? Tudo que nós trabalhamos aí, olha como ele trata nós. Espantou com o povo. Agora esse ungido rei aí ia melhorar a coisa, ia espantar com todos os romanos. Olha o que ele fez. Esse Jesus não está com nada. E não está com nada. E foi dando lugar, e ele pensou: eu vou vender ele por 30 pratas e eu vou conseguir uma coisa. Depois que se deu conta do erro que fez, aí correu para a corda. Então nós vemos homens que foram vitoriosos e homens que foram derrotados. Mas que bom é ver, né? Como eu concluí ali em Erechim, quero concluir também aqui. Ver um Paulo, né?
Você vê ele lutando, vê ele batalhando, vê ele em naufrágio, vê ele sendo açoitado, vê ele lutando, vê ele pregando aos Coríntios, aos Tessalonicenses, a Efésios, Romanos, Hebreus, Gálatas, Coríntios, um homem correndo, como se o mundo de então difundindo o Evangelho. Aqui em Coríntios dizendo, eu subjugo o meu corpo para que não venha acontecer que pregando a outros eu mesmo venha a ser reprovado. Mas mais para frente você vê ele mandando uma carta para Timóteo. Timóteo, venha depressa. Venha antes do inverno. Traga a minha capa. Eu preciso dela. Mas há uma coisa, Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Mas há uma coisa, há algo aqui no meu coração, tenho a certeza, que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o justo juiz me dará a mim naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Convicção. Vamos assim, fechou com chave de ouro. Romanos capítulo 8, ele escreveu dizendo, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vale a pena, não é? Nós seguir essas pisadas. Como o velho Bosworth, né, o profeta, conta, né, em algumas mensagens, que quando ele soube que o velho Bosworth estava próximo da morte, ele diz, eu quase fundi o motor do meu carro para chegar a tempo e encontrar aquele guerreiro ainda em vida. E chegou e disse, irmão Bosworth, qual foi o melhor momento da tua vida? Se está indo embora, me conta para mim. O meu melhor momento é agora, irmão Branham. Mas você está morrendo? Sim, sim. Eu batalhei toda a minha vida por esse momento que eu vou encontrar com ele. E entrou num transe, né? E creio que, não me lembro se meia hora, uma hora antes de partir, ele levantou da sua cama. E o céu já estava tão pertinho dele que ele começou a cumprimentar os irmãos que tinham partido. Olá, meu irmão. Você veio a Cristo numa reunião em tal lugar. Oh, meu irmão, prazer te ver. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Deus é real. Não é porque alguém nos contou. É porque nós, pela graça de Deus, Deus tem nos dado uma prova disso. Deus é real, Ele transforma. E Ele ainda segue transformando. Nunca deixe o diabo tirar você do teu lugar. Como Noemi saiu. Como Judas saiu e nunca mais voltou. Como Ananias e Safira saiu e nunca mais voltou. Como Sansão saiu e voltou arrebentado, com os olhos furados, feito um capacho dos inimigos. Não saia do teu lugar. Quando vier porventura o desânimo, lembre, eu sou um homem, uma mulher, sujeito à mesma paixão, as paixões de Paulo, de Elias. E o mesmo Deus que fez com que eles vencessem, é o mesmo Deus que vai fazer eu vencer. Eu sou um homem como Daniel, que não negou, que foi parar na cova dos leões, mas ali ele encontrou a companhia de Deus. Eu sou um homem como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não se rendeu, que tiveram força. Força de quem? Força do próprio Deus. E foram parar na fornalha, mas ali eles tiveram a presença do quarto homem.
Irmãos, o céu vai ficar pequeno para nós. Porque hoje nós falamos isso por fé. Mas imagine quando isso se materializar, irmão Lindomar. A Bíblia diz que Abraão buscava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. E andou peregrinando. Mas imagine quando isso se materializou. E a coisa começou a se materializar aqui, porque aqui mesmo ele almoça junto com o rei de Salém, Melquisedeque, o rei dessa cidade. Imagine quando ele fechou os olhos ali. Imagine quando Cristo ressuscitou dos mortos, e então Cristo foi até onde estava Abraão, até onde estava Isaac e Jacó, todos eles, e eles puderam olhar, foi nele que eu criei. Oh, Abraão, entende? A fé de Abraão se materializou naquela hora, quando ele pôde chamar Sara e disse: Sara, veja, é o mesmo que almoçou com nós lá na nossa tenda. Jó chamou seus companheiros e disse: eu não falei para vocês que eu veria o meu Redentor e que eu sabia que ele via, e esses olhos e não outros veria? É ele que eu vi quando estava na sarça, quando estava na cinza. Hoje nós vivemos por fé, hoje eu prego por fé, hoje eu vivo por fé, mas um dia isso se materializará. E aí não tem problema, irmão Lindomar, o coração vai estar bem resistente. E nós vamos poder pular, como diz a Bíblia, como bezerro. Por isso esse grande homem, o apóstolo São Paulo, escreveu: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração dos homens, é as coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Por isso esse grande apóstolo disse assim: as lutas desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deixar incentivo para nós. Quantos anos será ainda? Não sei. Mas não sou muito novo mais não. Logo eu chego ali. Se Jesus não vier enquanto eu viver, eu vou encontrar ele. E quando a trombeta for tocada, os mortos em Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, ressuscitarão. E subiremos juntos, de mão dada com os nossos queridos, a encontrar aquele que morreu por nós nos ares. E após isso ele dirá: vamos para casa. Temos 3 anos e meio de festa. Sem preocupar, né? Com diabetes, com sei lá o que mais, com gordura. Mundo perfeito. Que Deus abençoe. Por isso, nós nos alegramos nisso. Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos cantar com o irmão Lindomar.